Oi, gente, tudo bem? Vamos aí à nossa aula sobre introdução à contabilidade, né? Sou a professora Leisiane, sejam bem-vindos aí à nossa aula. O que é contabilidade? Eu creio que muitos de vocês já devam ter ouvido falar nessa tal da contabilidade. Ah, a contabilidade lá do escritório, a contabilidade da empresa, né? E será que vocês têm ideia do que seja realmente a contabilidade, com que ela trabalhe, né? Quando a gente vê aqui o nome contabilidade, a gente pode dividir aqui, ó, contabilidade vem do que é contábil, contábil vem do que é conta, né? Então, assim, a gente tem a primeira impressão de achar que a contabilidade lida com contas, com valores. Em parte, né? Isso procede. Mas a gente tem mais alguns detalhes que a gente vai descobrir aí ao longo dessa aula. Primeiro, vamos pensar um pouquinho como que surgiu a contabilidade, né? De onde que ela veio? A contabilidade, gente, não é uma coisa nova. Se a gente for pensar desde o início aí da civilização, as pessoas, elas precisavam contabilizar alguma coisa. Vamos pensar antigamente, lá na época das cavernas, assim, né, que as pessoas elas precisavam caçar para viver. O que elas faziam? Elas iam lá, caçavam um animal e elas precisavam dividir lá aquela quantidade de carne para eles comerem, tudo tal. Era uma coisa muito rústica, mas eles faziam a contabilização, né, de uma maneira bem rústica daquela carne, daquele alimento que eles comiam, e eles sabiam, ai, nossa, agora eu enchi minha barriga, agora posso ficar uma semana aí sem caçar nenhum animal, né? Eles faziam, gente, não sei nem como que eles faziam isso, né? Eu tô imaginando aqui. Imagino que seja algo desse tipo. Mas assim, já existia num tempo bem antigo uma preocupação das pessoas em contabilizar algum tipo de coisa, seja o alimento, seja a caça, né? Só que assim, os humanos, né, eles foram evoluindo, evoluindo, e com a evolução, as coisas foram se alterando, né? Então, desde as manifestações aí das primeiras necessidades que as pessoas começaram a ter, a gente pode falar que tinha ali uma historiazinha ali da contabilidade. Ainda, gente, lá nessa questão aí das cavernas, que eu lembrei de uma coisa importante, que está muito ligada à contabilidade, nessa época as pessoas, né, os humanos não tinham casa, tudo, eles viviam, como o nome diz, nas cavernas, mas eles tinham uma determinada sensação de posse daquilo, né, que eram deles. Então, se eles estavam ali em um determinado local, numa determinada caverna, enquanto eles estavam ali, aquilo era o pertence deles, aquilo era o bem, né, daquelas pessoas. Né? Então, assim, elas tinham uma caverna para dar proteção para elas, eles tinham uma pedra para matar um animal, eles faziam lá uma faca para uma comida, alguma coisa nesse sentido. Depois dessa parte mais, assim, vamos dizer, antiga aí da nossa civilização, o que aconteceu com o homem? O homem, ele deixou a caça e ele começou a trabalhar com agricultura e pastoreio. E aí, né, a humanidade começou a aprender que não precisava ficar migrando de caverna em caverna, que podia estabelecer uma residência, né, assim, em um determinado local e podia plantar as coisas, podia cultivar produtos, podia pegar os animais e ter uma criação de animais ali, ali no local onde eles viviam, e não precisava ficar saindo aí atrás de caça. Aí, gente, vem um dos principais pontos que vai ligar a história antiga à contabilidade. O que acontece? Essas pessoas que começaram lá com agricultura e com pastoreio, elas começaram a não ser mais nômades, a não precisar mudar mais de um lugar para o outro, certo? E essas pessoas começaram a estabelecer
residências fixas, né? Numa fazenda, no campo, num determinado local. O que aconteceu? Isso trouxe um sentimento ali de vida em comunidades e começou a surgir as divisões e o senso de propriedade. Aí, suponhamos que uma pessoa queria plantar aqui próximo onde eu moro. Aí o outro falava assim, não, mas aqui eu já estou plantando um arroz aqui, não, aqui eu já tenho minhas vaquinhas aqui, eu já tenho minhas ovelhinhas aqui. Vai plantar para outro lado, vai pastar em outro pasto, aqui no meu não. Então, gente, começou a ter esse senso de propriedade e as pessoas começaram a criar os seus bens e a sua riqueza individual. Não, eu tenho tantas cabeças de gado, na verdade, acho que nem falava isso, né, de gado, sei lá o que falava. Mas eu tenho tantas cabeças aqui dessa criação, né, dessas ovelhas, e você tem tantos. Então, tipo assim, eu tenho mais que você, né? Ah, eu tenho uma plantação muito maior. E começou esse senso aí de riqueza individual, né, o senso de propriedade. E aí, o que aconteceu? Né, seguindo aí os passos da evolução. Essas pessoas, gente, quando elas morriam, o que acontecia? Ela passava, né, aquela plantação, aquela fazenda, né, aqueles bens que as pessoas tinham naquela época, passava para quem? Para os filhos, para os herdeiros. Essa herança que passava para os herdeiros, quando a gente procura o nome lá em latim, significa pater, patris. Então, uma herança recebida dos pais era né, a terra, a plantação, né, os animais, vinha ali do patris. Isso no termo em latim. Isso deu origem, gente, à palavra patrimônio. Patrimônio, a gente vai ver que é um dos principais conceitos aí ligados à contabilidade. E esse termo patrimônio passou a ser usado, gente, para qualquer outro tipo de bens, independente se tiver sido herdados ou não, certo? Então aqui a gente começa a entender a origem de contabilidade, porque dessa palavra patrimônio, que a gente já vai entender por que ela é tão importante aqui dentro da contabilidade e de onde que veio isso. Então veio, né, teve a sua origem desse legado patrimonial, né, dessa herança que as pessoas recebiam quando os seus pais morriam. Recebiam terras, recebiam casas, recebiam plantações, recebiam gados e outros tipos de criações. Então, isso era o patrimônio da pessoa. E o que tem a ver o patrimônio, o que tem a ver isso com a contabilidade? Aqui chegamos ao conceito-chave da contabilidade para a gente tentar entender um pouquinho melhor isso. O conceito da contabilidade fala que a contabilidade é uma ciência. Claro, gente, a contabilidade como a gente conhece hoje é uma coisa nova, né? Não veio de 1900 antigamente. É de recente, né? É do século passado, né? Vamos dizer assim, desse século não, do século passado. Que vocês são desse século, né? Eu ainda sou do século passado, olha só. Que coisa, né? Mas então, a contabilidade é um conceito que foi desenvolvido no século passado. Um conceito assim, como a gente conhece. Embora, né, esses primórdios estavam lá no antigamente. Mas da maneira como a gente conhece hoje, a gente pode falar que a contabilidade é uma ciência. E o que faz essa ciência, gente? Ela vai estudar as coisas que acontecem no patrimônio. Justamente no patrimônio. No patrimônio de quem? Das entidades. Nossa, o que é isso, entidade? Entidade do mal? Não. Entidade aqui são as organizações, tá? As empresas, as organizações sem fins lucrativos, os governos, tudo isso a gente pode chamar de entidade. As organizações, as empresas como um todo, tá? Então, na contabilidade, gente, esse nome entidade se refere, então, às empresas e às organizações. E aí, então, a contabilidade, ela vai estudar, né, o que acontece nesse patrimônio. Além de estudar, ela vai controlar e também vai interpretar tudo o que acontece nesse patrimônio. Como
como que a contabilidade vai fazer isso? Ela vai fazer por meio do registro, ou seja, se eu comprei, se eu herdei lá, né, vamos pensar na herança, se eu herdei lá uma casa, eu preciso registrar essa casa, certo? Então, por meio do registro. O que mais? A contabilidade vai estudar tudo que está acontecendo ali no patrimônio, né, dessas empresas, mediante o registro, mediante a exposição desses fatos. Por quê? Aí já entrando assim dentro da parte empresarial, as empresas elas têm que ter o que a gente chama de quê? Transparência. Transparência é deixar à mostra todas as operações que a empresa faz. Então, ela precisa ter transparência com relação às suas contas, aos seus bens. Tá? Então, isso também faz parte da contabilidade. Tá, mas para que a contabilidade faz isso tudo? Ela faz isso tudo para fornecer informações justamente sobre a composição do patrimônio da empresa, o que variou, o que aumentou, o que subiu, o resultado econômico que essa empresa teve e principalmente a gestão da sua riqueza patrimonial. Nossa, mas esse conceito está muito grande. Vamos resumir? Vamos resumir aqui, ó, que fica mais fácil. Contabilidade, então, é a ciência que registra quer dizer, vai oficializar, vai colocar no papel ou no computador, né? Mas, gente, a maioria, eu vou contar um segredo para vocês, a maioria dos contadores ainda, principalmente em cidade pequena, ainda usa os papéis, ainda usa os livros diários, livros razão, tá? Para fazer registro, viu, gente? As contabilidades maiores, as empresas maiores usam computador, mas eu vou te falar que ainda tem muito contador aí antigo que escreve tudo no papelzinho. Mas então, voltando. Contabilidade, então, é a ciência que registra os acontecimentos verificados no patrimônio de uma entidade. Então, vamos só levar em consideração alguns conceitos aqui, ó. Patrimônio, gente, a gente vai ter, na próxima aula, a gente vai falar bastante aqui de patrimônio, tá? Aqui eu vou dar só um spoiler para vocês. Patrimônio vai ser todos os conjuntos de bens, direitos e obrigações da empresa. Não vou entrar em detalhes, que a gente vai falar muito disso na próxima aula, tá? E esses acontecimentos que acontecem aqui dentro do patrimônio da empresa, eles são analisados, como a gente diz aqui na contabilidade, entre um denominador financeiro comum, né? Como assim? Eu vou analisar aqueles fatos, eu vou analisar todos os fatos que aconteceram lá em reais, eu vou analisar todos os fatos que aconteceram naquele determinado período de tempo, tá? Então aí a gente já entende que a contabilidade ela vai ter um determinado padrão de análise, tá? O que a gente chama de exercício social. A gente também vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Exercício social é aquele tempo, aquele lapso de tempo em que eu vou fazer a análise de tudo que está acontecendo dentro ali do patrimônio da empresa. Geralmente, gente, essa análise, ela ocorre, né, o que a gente chama de exercício social, geralmente é o ano civil, que começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro, tá? Isso aqui é o que a gente chama de exercício social, tá bom? Beleza, gente, não precisa decorar esses conceitos não, tá bom? Eu preciso que vocês entendam, tá? Mas não precisa decorar. O controle de patrimônio, gente, ele pode ser efetuado aqui na vida das pessoas físicas. Quem que são as pessoas físicas? As pessoas físicas somos nós, são nossos pais, nossa família, todo mundo que tem ali, que existe, teoricamente, gente, nesse mundo, a gente pode falar que é a pessoa física, é a pessoa natural. Só que assim, pra gente existir como pessoa física, não basta a gente existir nesse mundinho. A gente precisa ter, gente, falando aqui no Brasil, tá? Claro que em outros países são outros tipos de registros, né? Na verdade, as pessoas físicas vão existir em todo mundo, mas aqui no Brasil, para a gente ser uma pessoa física legalizada, o que a gente tem que ter?
A gente tem que ter o que a gente chama de CPF. O que significa CPF? Cadastro de... Ai, gente, deixa eu escrever com outra caneta, que essa aqui tá muito grossa. Cadastro de pessoas físicas. Então, CPF, cadastro de pessoas físicas. Eu tenho certeza que vocês já devem ter o CPF de vocês, porque eu acho que para vocês terem entrado aqui no IF, vocês precisaram tirar o CPF de vocês, certo? Antigamente, o CPF ele era tirado só quando a pessoa era, tipo, bem mais velha. Hoje em dia, gente, criança já pode ter CPF. A minha filha mesmo, eu fiz o CPF dela com, sei lá, 2, 3 dias de vida. Ela já tem CPF desde que ela era pequenininha. Para realmente ter direitos ali dentro da sociedade. Tá, beleza. Então, assim, eu posso ter um controle de patrimônio das pessoas físicas, eu posso ter o controle de patrimônio do que a gente chama de pessoas jurídicas. Quem que são as pessoas jurídicas? As pessoas jurídicas são as empresas, gente. As empresas, as organizações não sem fins lucrativos, as igrejas, todas essas organizações, né, que não são pessoas físicas, mas sim pessoas jurídicas, a gente chama, né, de organizações ou pessoas jurídicas. A pessoa jurídica, para ela existir também, o que ela tem que ter? O que a gente chama CNPJ. O CNPJ é tipo CPF, só que para as empresas. O que significa? Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Isso é o tal do CNPJ. Então, gente, a empresa, para que ela possa exercer todas as suas funções, para que ela possa existir, ela precisa ter o que a gente chama de CNPJ, tá? Então, a contabilidade ela vai fazer o controle aqui do patrimônio dessas empresas também. Gente, a contabilidade, na verdade, não entra tanto especificamente aqui nas pessoas físicas, tá? Mas eu posso controlar o patrimônio das pessoas físicas. E a gente tem também, gente, os governos. Afinal de contas, os governos também têm bens, também têm direitos, também têm obrigações, tá? Os governos, gente, os órgãos governamentais, muitos também vão ter CNPJ, tá? Mas vai ser um CNPJ do que a gente chama de pessoa pública e não de empresa privada. Vai ser CNPJ vinculado a órgão público, tá? O que vem a ser aqui? O que entra como governos, órgãos governamentais? A prefeitura, a União, gente, é a presidência, tá? O governo federal, tá bom? A Câmara dos Vereadores, uma empresa pública, por exemplo, vou dar uma empresa, um exemplo aqui de, sei lá, de algum órgão governamental, como por exemplo, sei lá, CEMIG e outros tipos de empresas que são empresas, mas elas pertencem aqui ao público. Gente, o próprio IF, se a gente for ver, é uma empresa, tem CNPJ, tudo, mas ele é um órgão que governamental. Então, a contabilidade de um órgão governamental, gente, é totalmente diferente aqui de uma pessoa jurídica normal. Por quê? Os órgãos governamentais, geralmente, eles não têm fins lucrativos, eles existem para prover, dar assistência para as pessoas, promover saúde, educação, segurança. Já as empresas não, a empresa existe para ter o quê? Lucro, tá? Então é diferente aqui dos governos, tá bom? Então a gente tem essas 3 esferas aí que a gente pode estudar e a gente tem que entender muito bem a separação entre elas. Outra coisa que a gente tem que entender aqui quando a gente fala de contabilidade é a diferença entre dados e informações, tá? O que são dados? Dados são números ou descrição de objetos ou eventos que isoladamente não provocam nenhuma reação ao leitor. Então, por exemplo, supomos que eu vou colocar várias coisas aqui, ó. O que será que é isso? Não sei, são dados. Isso aqui são dados.
são coisas que eu notei aqui, deve ter algum padrão, né? Deve indicar alguma coisa, mas eu não sei o que é. São dados. E o que é informação? Informação representa para a pessoa que recebe uma comunicação, representa um sentido com relação a aquele dado, certo? Então, o dado, ele geralmente se transforma em informação. Vamos fazer esses dados que eu coloquei aqui se transformarem em informação? Sabe o que são isso aqui? Isso aqui é a altura, por exemplo, dos membros da turma. Então, eu notei aqui a altura. Um aluno tem 1,50 m, outro aluno tem 1,70 m, outro aluno tem 1,65 m. Então, vocês percebem que agora eu já consigo, primeiro, saber o que é isso daqui, e eu já consigo tirar alguma conclusão com relação a isso? Eu posso, por exemplo, colocar isso aqui em ordem decrescente, do mais baixo para o mais alto. Eu posso fazer a média, e aqui eu falar que, olha, a média da altura aí, sei lá, gente, deixa eu fazer a média aqui. Faz de conta que é 1,60 m. A média da altura, gente, não sei se é isso não, mas eu não vou fazer conta agora. A média da altura aí dos alunos é 1,60 m. Então, sim, eu já tenho uma informação. Dados, gente, são números soltos que, na verdade, a gente não consegue tomar nenhuma decisão com esses números. Eles não têm muito sentido. A partir do momento que a gente agrega alguma informação, que a gente agrupa esses números, que a gente coloca alguma coisa que vai dar sentido para eles, eles se transformam em informações. Aqui só para a gente entender. Então, suponhamos que eu tenho aqui, ó, vários dados jogados lá no computador. Vários números, várias letras. Para que eu consiga fazer isso fazer sentido, eu preciso juntar esses números, juntar essas letras aqui para eu conseguir ler, para eu conseguir ver o que está escrito, para eu conseguir realmente trazer alguma coisa de importante, tomar alguma decisão, certo? Aí, gente, até saindo um pouco fora aí da contabilidade, mas só para a gente entender a relação que tem, os dados, eu tenho diversos dados aqui. A partir do momento que eu trabalho aqueles dados, que eu excluo alguns dados que não são importantes, eu passo a ter a informação, né? Eu trabalho esses dados aqui, passo a ter informação. Com essa informação, eu consigo produzir na minha mente, consigo produzir materiais, coisas que vão me dar o quê? Conhecimento. Esse conhecimento, ao longo do tempo, da prática, ele vai me dar o quê? Sabedoria, certo? Então, isso aqui, assim, é um aprendizado muito grande que a gente tem, e a gente tem que entender que muitas vezes não basta você ter muitas coisas, né? Muitos dados mesmo, muitos números, e às vezes ler muito, se você não souber transformar aquilo em informação, não saber transformar essa informação no conhecimento para a sua vida e transformar esse conhecimento em sabedoria para você ser cada dia uma pessoa melhor, né? Então, isso aí tá tudo interligado, gente, saindo totalmente aí até da contabilidade. Mas, voltando aí à contabilidade, então, ela vai gerar dados. A contabilidade, gente, ela vai ser responsável por levantar na empresa vários dados, certo? Então, a empresa, por exemplo, ela tem tantos imóveis, a empresa, ela recebeu tantos reais, a empresa, né, o custo de tal coisa é isso. São vários dados. Eu vou transformar esses dados em informação. No ano tal, a empresa, né, o custo de produção daquele produto cresceu, aumentou, diminuiu, estagnou, eu tive um prejuízo tal, eu tive um lucro. Então, assim, eu vou pegar aqueles dados que a contabilidade vai levantar lá em toda a realidade da empresa, vou transformar esses dados em informações e vou utilizar essas informações para quê? Para controlar a empresa, para planejar as minhas ações, ou seja, os dados que a contabilidade gera, gente, eles são utilizados para administrar a minha empresa, certo? Muitas vezes a pessoa que levanta os dados, que muitas vezes é o contador, outras vezes é a pessoa que trabalha lá na produção, que manda aqui para o contador os dados lá da produção, e aí o contador transforma isso
informação. Quem que vai usar para controlar e planejar a empresa? O administrador, o gerente, tá? Então, geralmente, gente, a contabilidade, ela produz muita informação para quem? Para o gerente. Para quê? Para ele planejar, organizar, dirigir, controlar todas aquelas atividades dentro da empresa. Então, gente, a contabilidade é chave aí na empresa, tá? Algumas dúvidas cruéis que a contabilidade nos ajuda a responder, né? Principalmente quem está querendo empreender. Será que a minha empresa é um bom negócio? Quanto será que eu estou ganhando? Será que eu estou ganhando muito ou pouco? A contabilidade vai te ajudar a responder isso. Quais as melhores decisões que eu vou tomar? Eu vou conseguir responder isso olhando para o universo das informações geradas pela contabilidade. Uma resposta possível que a gente tem para essas perguntas é justamente o quê? Entender, gente, as finanças e a contabilidade do negócio. As finanças e a contabilidade, gente, elas andam juntas, tá? A contabilidade gera dados e informações para que a área de finanças possa produzir relatórios demonstrativos que vão passar lá para o diretor-geral, lá para o gerente ou para o próprio diretor financeiro para fazer todas as decisões aí da empresa, tá? Então, contabilidade e finanças está sempre juntinho ali. A gente tem que saber que a contabilidade, gente, ela não vai ser única e exclusivamente usada ali pelo contador. Como eu falei, o contador, às vezes, ele vai levantar dados, mas não é ele que vai usar aqueles dados, ele vai fazer o trabalho técnico ali de levantar aqueles dados. Quem é que vai usar os dados da contabilidade? A própria empresa, né? Que é a maior interessada. Só que a gente tem também outros membros, outros atores que vão usar esses dados. Como, por exemplo, gente, os próprios funcionários, eles precisam saber como que a empresa está, né? Eles precisam ter informações relativas aí, por exemplo, aos seus pagamentos, aos seus salários, se a empresa está pagando bem os impostos, se não está, se a empresa está depositando lá os direitos do funcionário. Os bancos vão querer saber como que está a contabilidade da empresa, se a empresa está tendo lucro, se está tendo prejuízo, para saber se o banco vai emprestar dinheiro ou não para a empresa. O governo precisa saber da contabilidade da empresa, para saber se a empresa não está sonegando imposto. Os investidores precisam saber da contabilidade da empresa para saber se a empresa é uma boa opção para investimento, por exemplo, se a empresa é uma empresa lucrativa, se não é. Gente, por aí vai, tá? A gente tem vários atores aí que intermediam aí a empresa e que vão precisar de informações aí da contabilidade, tá bom? Aqui, a gente já está quase acabando. Para a gente finalizar a nossa aula, vamos entender um pouquinho de quais são os princípios contábeis. A contabilidade, gente, trabalha com esses princípios. Eu já adianto aqui para vocês, gente, que a gente não vai, dentro aqui da nossa disciplina, focar na contabilidade pura e simples. Afinal de contas, a gente não está fazendo um curso de contabilidade aqui. A gente precisa entender alguns conceitos relacionados à contabilidade, como funcionam algumas coisas, tá? Então, esse daqui é um dos conceitos que a gente precisa entender aí com relação à contabilidade, mais ou menos como que ela funciona. A contabilidade, ela tem alguns princípios que precisam ser seguidos para que as normas e o padrão entre as empresas seja mantido, tá? Um dos princípios é o princípio da entidade. Como eu já falei para vocês, a entidade, né, as organizações aí, né, as empresas. Mas o que é o princípio da entidade, gente? O princípio da entidade prevê a segregação, ou seja, gente, a separação entre o patrimônio, né, os bens da empresa e o patrimônio, os bens do sócio. Ou seja, gente, a entidade, a empresa, ela tem que ter a personalidade dela e ela tem que ter os bens dela. Eu não posso misturar, né? Uma casa é minha, a casa é minha, né? Da pessoa física. A empresa é da pessoa jurídica, tá? Por que muitas empresas, a gente vê em falência, pequenos empreendedores? Porque eles não separam isso.
faz tudo um bolo ali junto, quando vê a empresa, a pessoa não está sabendo o que é dinheiro da empresa, o que é dinheiro dela, e está devendo todo mundo e acaba indo à falência a pessoa e a empresa junto, né? Então, um dos primeiros princípios contábeis é esse, a segregação, a separação entre o patrimônio do que é da empresa e do que é do sócio. Outro princípio é o princípio da continuidade. A gente entende, gente, dentro da contabilidade, que a empresa sempre vai estar em funcionamento, ou seja, você abre uma empresa, você abre pensando em fechar essa empresa? Se você soubesse que a sua empresa não ia dar certo, você teria aberto ela? Não. Então a gente entende e a gente faz as contas, a gente levanta todos os dados contábeis pensando que a empresa sempre vai continuar existindo, que a empresa nunca vai fechar. O princípio da oportunidade. Esse princípio pressupõe, prevê que as informações vão ser produzidas e divulgadas de maneira íntegra, ou seja, gente, de maneira fiel, de maneira correta, sem erro, sem má fé, e outras coisas desse tipo, e de maneira tempestiva, ou seja, no tempo certo, sem atrasos, tá? Então, esse é o princípio da oportunidade. Eu preciso divulgar as informações no tempo correto, não adianta nada eu divulgar um relatório da empresa de 2015 e agora em 2021. O que eu vou fazer com isso? 2015 já passou, tá longe? Eu preciso de um relatório de 2020 para ver o que aconteceu no ano passado, para ver o que eu vou fazer com esse ano, né? Então, isso é uma divulgação de informações tempestiva, tá? Registro pelo valor original. Esse registro pelo valor original fala que, nesse princípio, fala que o registro das transações contábeis ele deve considerar o valor pago em moeda nacional. Por que isso, gente? Muitas empresas elas fazem diversos tipos de transações. Entre muitas transações com outras empresas internacionais. E, geralmente, a movimentação, quando a gente fala de importação e exportação, é feita em quê? Em dólar. Só que para validade no território nacional, tudo que eu vou fazer dentro da contabilidade, eu tenho que considerar os valores em reais. O valor original daquela transação, considerando a nossa moeda do nosso país. O princípio da competência fala que as transações devem ser reconhecidas no período em que ocorreram, independente se foram recebidas ou não. Isso aqui, gente, a gente tem um tópico na aula seguinte que a gente vai falar única e exclusivamente sobre competência, porque esse aqui é um conceito muito importante. Eu acho que é um dos principais conceitos aí da contabilidade que dá uma diferença enorme no resultado da empresa e na contabilização de todas as contas, tá? Então a gente vai explicar melhor esse conceitinho aqui, esse princípio da competência. E o último princípio contábil aqui é o princípio da prudência. Esse princípio fala que a gente deve sempre adotar o menor valor possível, para itens de receita. Itens de receita, gente, é aquele dinheiro que a gente recebe. Então, eu vendi um produto, eu tive uma receita. E sempre adotar o melhor valor para os itens de despesa, para custo, tá? Porque, gente, nem sempre a gente vai trabalhar com números 100% corretos. Muitas vezes a gente vai precisar o quê? Estimar valores. Muitas vezes a gente não vai ter o número correto, a gente vai ter que fazer aproximação. Então, o princípio da prudência fala que para a gente garantir sempre que a empresa possa ter suas contas em dias, eu sempre vou estimar as receitas para baixo, ou seja, eu sempre vou ser pessimista, que eu vou vender pouco, e sempre vou ser pessimista também, que o meu custo vai ser bem alto, tá? Isso a gente chama de princípio da prudência. Gente, então é isso. Eu agradeço aí a participação de todos na nossa aula e até a próxima.